Qual é a sua atividade? Neste momento sou livreiro e editor em Lisboa. Você podia fazer uma análise da conjuntura europeia a partir de Portugal? A análise da conjuntura europeia é complexa, talvez melhor fazer de Portugal. A situação geral da Europa neste momento é crítica e confusa em função de duas questões centrais. Uma, o problema económico, do não crescimento económico, de uma crise que subsiste em toda a Europa, mas principalmente nos países do Sul, e a pressão hoje do movimento migratório em direção à Europa. A resolução destes dois problemas fica difícil em função dos jogos de interesse e de poder dentro da própria Europa. Não há, neste momento, uma solução à vista, embora a clarificação política em vários países pode levar, digamos, a um acordo entre os principais governos no sentido de tentar soluções para os dois problemas, o da crise económica e o da pressão migratória. Né? E a questão, por exemplo, da União Europeia, em Portugal, entendendo-se Portugal como parte do euro, mas uma parte muito menos aquinhoada que as demais. Os países com a economia mais frágil, como é o caso de Portugal, obviamente, depois de integrados na moeda única, sofreram muito mais com todo este problema resultante da crise económica mundial. No entanto, parece claro, após a crise da Grécia, que não há interesse dos governos centrais da Europa, dos governos que são determinantes nas decisões, que é o caso principalmente da Alemanha e da França, no sentido de expulsarem ou fazerem sair esses países da moeda única e menos ainda da União Europeia. Ou seja, o interesse principal hoje das élites europeias continua a ser o de manter esta estrutura unificada, que é aquela que lhe dá significado em termos mundiais. E como seria para você, né, uma organização que fizesse frente a isso? É possível uma organização que faça frente a isso? Seja na Europa, seja no mundo, eu penso que é difícil obter resultados positivos na luta contra as classes dominantes e pela modificação radical das sociedades sem termos um processo que seja internacional. Na Europa isso é mais significativo e mais necessário que em qualquer outra região. As lutas dos trabalhadores e das classes dominadas nos países do Sul só poderão ter êxito se estiverem articuladas entre si e articuladas também com os trabalhadores dos países do Norte. Qualquer luta nacional está condenada ao fracasso. Não tem sentido, já não tinha historicamente no século XIX, muito menos tem sentido hoje, quando a classe dominante é uma classe perfeitamente internacionalizada. As classes oprimidas, as classes dominadas, as classes que sustentam todo este sistema, necessariamente têm de se articular em termos internacionais e dar uma lógica internacionalista às suas lutas. Como é que você vê experiências como a da Grécia, do Siriza, que vence uma eleição que é considerado um partido de extrema esquerda por alguns e acaba obedecendo em grande medida o velho receituário liberal, capitulando, podemos dizer assim, diante de uma agenda que ele próprio combatia? O fracasso do Siriza na determinação de uma política autónoma na Grécia corresponde um pouco à história do fracasso da social-democracia europeia ao longo das décadas, desde o século XIX, no sentido de encontrar uma solução de tipo socialista dentro de uma lógica do sistema capitalista. Nesse sentido, hoje, mais que no passado, está condenado ao fracasso qualquer tentativa dos setores de esquerda e extrema-esquerda contemporâneos, do tipo do Siriza, ou do Bloco de Esquerda em Portugal, ou do Podemos em Espanha, no sentido de determinar políticas de tipo social-democrata de esquerda, políticas essas que fracassaram no passado, dentro da lógica dominante capitalista, e hoje estão muito mais condenadas ao fracasso em função do grande poder
adquirido pelas classes dominantes e pelas suas lógicas internacionais e globais, e nesse sentido são políticas que de alguma forma repetem os mesmos erros da social-democracia e de alguma forma também condicionam e contribuem para o fracasso de movimentos sociais autónomos, já que lhes dão uma última esperança de luta dentro do sistema, esperança essa que está condenada, obviamente, ao fracasso. Aqui em Portugal, a vitória do Syriza primeiro e agora um pouco os resultados de algumas eleições na Espanha, a partir do Podemos. Isso teve algum impacto? Isso, por exemplo, fortalece como perspectiva de médio prazo o bloco de esquerda, por exemplo? Quer dizer, o crescimento eleitoral do bloco de esquerda não está determinado, obviamente, pelo que aconteceu na Grécia nem em Espanha, mas corresponde ao mesmo fenómeno, ou seja, de tentativa dos movimentos sociais ou dos eleitores, em muitos casos mais dos eleitores do que de movimentos sociais, de encontrarem uma solução no meio do caos partidário e no meio da submissão partidária às lógicas dominantes do sistema. No entanto, o que parece óbvio, depois do que aconteceu na Grécia e do que aconteceu, evidentemente, no Brasil com o PT, todas essas experiências ditas de esquerda, de uma social-democracia de esquerda contemporânea, que é basicamente o que significa o Syriza, o Podemos e o Bloco de Esquerda em Portugal, por exemplo, estão condenados, como já disse, ao fracasso, pois eles dentro do sistema não tentarão muito mais do que preservarem algumas lógicas de direitos adquiridos e algumas lógicas de um Estado social que foi sendo desmontado pelas políticas liberais. Excelente, ótimo.